Aleluia. Amém, irmãos. A gente não vai... Eu gostaria de incentivar os irmãos a estarem acompanhando aí as redes sociais. A gente tem tentado aí minimizar um pouco mais a questão de avisos aqui de microfone. Tem alguns que precisam ser colocados, mas eu gostaria de incentivar você a acessar as redes sociais, os grupos da igreja, ao aplicativo lá do Ministério que se fez novo. Quem já se cadastrou no aplicativo aqui? Bem alto assim. Olha só, pouquinha gente, hein, Martelo? 25 pessoas. Hoje temos muitas faltas aqui dos irmãos, né? Mas, querido, é bem simples. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, na saída ali, você pergunta, Martelo, como é que eu faço? Que ele vai te mostrar ali rapidinho, tá? Você coloca ali no Google Play, né? Coloca ali, igreja, né? Ministério que se fez novo. Se você colocar isso, já vai aparecer, né, Martelo? Hoje mesmo a irmã, a dona Adélia, ela pediu para eu baixar uma Bíblia para ela. Aí eu falei, por que a senhora não vê logo no aplicativo? Aí eu baixei. No próprio aplicativo, no próprio aplicativo já tem uma Bíblia. Aí ela olha aí, gente. Já está disponível. No aplicativo do Ministério já tem a Bíblia, você pode baixar a Bíblia. Tem uma série de coisas, irmãos. É importante você baixar, não só baixar, você divulgar o aplicativo, porque é uma forma de nós também anunciarmos, né, o trabalho que é feito aqui nesse local. Amém, queridos? Nós, uma igreja que cresce, um dos métodos de crescimento, né, de que nós vemos na igreja, e eu creio que é o que tem que ser o primordial, é através de conversão de vidas. Né? A gente sabe que vem pessoas, né, que às vezes, né, se mudaram, estão em outro ministério, querem passar por outro ministério. Amém, glória a Deus. Mas nós precisamos ganhar pessoas para Jesus, amados. Sim ou não? Amém? Isso mostra que está havendo um crescimento, porque a igreja está o quê? Frutificando, levando almas aos pés do Senhor e pessoas se convertendo. Amém? Então eu gostaria de incentivar a você, olhe, querido, ali nas redes sociais, quando você, a gente coloca lá no grupo da igreja, né, nos ministérios, coloca lá, procura estar atento a essas chamadas, porque é uma forma de você divulgar o trabalho, é uma forma de você evangelizar pessoas que chegaram ao nosso meio, chegaram através também, né, antes do aplicativo, né? Então agora com o aplicativo tem uma visibilidade muito maior, nós podemos alcançar muitas coisas, né? E houve um investimento para esse aplicativo, querido. Então é importante nós usarmos essas ferramentas como algo que vai abençoar e vai manifestar o reino de Deus nessa terra. Como estão entendendo, amém? O Martelo tem certeza que tu vai ver de hoje para amanhã, vai dobrar esse número aí, vai estar aí. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, estamos juntos nisso? Amém. Amém. Deus é bom. Queridos, eu gostaria de compartilhar essa noite, dentro desse tema que temos falado acerca do 2024, o ano de atitudes radicais. Né? E hoje o tema da nossa mensagem, dentro desse tema, se você quer botar um título aí, você que anota, você, né, depois vai acompanhar também pelo nosso aplicativo, você pode acompanhar as palavras também. O título dessa mensagem nós colocamos como o que você tem nas mãos, ou o que você tem na mão. E eu lembro de uma pessoa que falou que, poxa, eu estou com muitos problemas, muita dificuldade, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, e eu não sei como fazer, eu não sei como vai acontecer. E eu do outro lado, todo espiritual, né, com aquela, né, com uma palavra assim, virei para ele, meu irmão, olha para a tua mão. Ele olhou, e eu perguntei, o que você tem na mão? Ele, 5 dedos. Então assim, queridos, né, não era bem isso. Eu falei, amém, queridos. Amém, meu querido, mas não é bem isso. Olha para a tua mão, ele, tem 10. Rapaz, irmãozinho, difícil de... É brincadeira, viu, irmão? É só uma piadinha assim, né? Mas, queridos, o tema da mensagem, o que você tem na mão? O que você tem na mão? E eu coloquei um texto básico, depois nós vamos caminhar em alguns outros textos, mas o primeiro texto que eu queria meditar com você está no livro de Êxodo, no capítulo 4, versículo 2. Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou está ali na tela também, mas eu te incentivo a você... Dá uma bateria, está atrapalhando aqui. Não, estou pegando só o som. Tá pegando só aí, então eu não posso fugir muito aqui. Do violão para bateria. Tá ótimo. Então, queridos, quem achou, diga amém. Quem não achou, tem ali no telão. E quem não achou nem no telão, nem aqui, é porque está precisando, né, vir para a escola dominical, vamos, é BD.
Versículo 2 do capítulo 4 de Êxodo diz assim: perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Em outras traduções fala, um cajado. Esse texto nosso, que nós conhecemos da palavra, que conta o episódio depois que Moisés ele tem a visão do Senhor falando com ele na sarça ardente, e Deus traz um chamado para ele. E Deus tem um chamado hoje para a tua vida. Amém. Um chamado específico. Eu falo hoje porque, não em tempo cronológico, porque Deus já colocou esse chamado desde o dia que você tomou a disposição de segui-lo. Mas muitos aqui estão com os chamados parados. E Deus tem um chamado para você. Fecha teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor agora esse tempo onde vamos meditar na Tua Palavra. E eu sei que é o tempo que o Senhor fala conosco através dessa palavra. A Tua Palavra que é viva, é poderosa, é eficaz. E eu te peço no nome de Jesus que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento, para que possamos entender e discernir a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha ativar o nosso espírito, venha falar no nosso espírito. Nos ajuda, nos colocamos na Tua dependência para transmitir aquilo que está no Teu coração. E queremos ser não somente ouvintes, mas cumpridores da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, queridos, nós vemos que Moisés estava no deserto, lá, tomando conta das ovelhas do seu sogro, Jetro, e ele tem essa visão de uma sarça, né, que era um arbusto que pegava fogo e não se consumia. E aqui no capítulo 4, Deus ele faz esse desafio a Moisés, falando que ele iria libertar o povo de Israel do Egito. E nós conhecemos aqui a história, né? Sabemos que Moisés coloca vários empecilhos, mas eu queria destacar essa pergunta inicialmente: o que você tem na mão? Entenda-se aí o que você tem na mão, como o que você tem na tua casa, o que você tem que o Senhor colocou para você fazer, que o Senhor te chamou para fazer. 2024, ano de atitudes radicais. Nós temos falado sobre esse tema, que esse não pode ser apenas um bordão, querido, de início de ano, mas tem que ser uma palavra que venha ao nosso espírito. E quando a gente fala de radical, nós temos assim uma tendência, essa palavra ela tem também uma conotação de algo assim que não tem flexibilidade, de algo que é minha opinião e está acabado. Só que essa palavra radical, ela tem um sentido também etimológico, que significa você voltar para a raiz, você voltar para o original. E é nesse foco que nós queremos caminhar. Deus chama Moisés para uma atitude radical. Deus fala: Moisés, você vai tirar o povo do Egito. O que você tem na mão? Moisés fala: eu tenho um bordão, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado, que era um instrumento que um pastor utilizava, tanto para apoiar na caminhada, como para proteger as ovelhas. E quando Deus chama Moisés, Moisés começa a colocar um monte de empecilho, mas Deus estava perguntando para ele: olha isso que você tem na mão, eu estou te dando uma autoridade, eu estou colocando nas tuas mãos, Moisés, algo que você vai fazer e algo que vai trazer libertação ao meu povo. Irmãos, o que Deus está colocando nas tuas mãos, o que Deus já colocou nas tuas mãos, é para trazer libertação, é para trazer cura, é para trazer vida e é para manifestar o reino de Deus nessa terra. Moisés, ele colocou muitas desculpas, como nós muitas vezes colocamos também. E esse radical significa voltar à origem. O que Deus estava falando com Moisés? Moisés, eu quero que você volte para a origem. Eu quero que você volte para mim. Irmãos, nós não vamos resolver problemas voltando ao passado. Nós resolvemos nossos problemas voltando para a origem. E onde é a nossa origem? Não é no ventre da nossa mãe. A nossa origem é em Deus. A palavra de Deus fala que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos
irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então a minha origem e a tua origem, a raiz, não está no ventre da nossa mãe, mas está em Deus. Então, irmão, quando você não tem uma saída, quando você não tem uma solução, quando você está perdido, quando você não está conseguindo entender o propósito da Deus na tua vida, volte para a origem. Porque quando nós saímos da origem, nós morremos. Qual é a origem de um peixe? A água. Quando você tira o peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre. Porque tirou ele da sua origem. E se a minha origem está em Deus, querido, e eu não estou caminhando em Deus, eu morro, meu ministério morre. Por isso que muitas pessoas não conseguem avançar, porque elas querem avançar segundo a sua própria força. E o cajado que estava na mão de Moisés, uma das funções daquilo ali era apoiar enquanto eles andavam. Significa, o que Deus está falando? Eu sou o teu apoio, Moisés. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou o teu suporte. Como estão entendendo, irmãos? E Deus pergunta por que você está, o que você tem na mão. E dentro dessa caminhada, eu quero ver alguns pontos importantes, trazendo agora, eu vou dar um rápido passeio em uma personagem da palavra, uma ou duas, para a gente poder assim, visualizar e fazer um pano de fundo, né, um contexto do que Deus está nos chamando nesses dias. 2024, um ano de atitudes radicais. Irmãos, Deus está nos chamando para atitudes que vão mudar a nossa vida, vai mudar a nossa casa, a nossa família, mas precisa ser uma mudança radical, ou seja, uma mudança na raiz, na origem, voltando para a origem. E eu queria que você fosse comigo até o livro de 1 Reis. Hoje pela manhã, Paulinho falou alguma coisa, não dentro dessa passagem, mas uma passagem parecida com essa. Essa é com Elias. Paulinho falou sobre a sunamita, né? Mas eu queria que você fosse comigo então em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. Todos acharam bem? Qualquer coisa você acompanha ali também, já está ali no quadro, na TV. Diz assim, versículo 8, eu vou lendo e você vai acompanhando comigo. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, isso para Elias, tá? Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Qual é o contexto aqui dessa história, irmãos? Elias libera uma palavra dizendo o quê? Que não ia chover. E ele fala, segundo a minha palavra, não vai chover. Não vai ter chuva na terra. E dentro desse contexto, aí continuando no versículo 9, Deus fala para Elias. Versículo 9, dispõe-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei. Fala, eu ordenei. Ordenei. Há uma viúva que te dê comida. Fala, ordenei. Ordenei. Há uma viúva. Uma mulher viúva que te dê comida. Versículo 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha. Fala, punhado de farinha. Numa panela e um pouco de azeite numa botija. Fala, um pouco de azeite. Numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida. Fala, resto de comida. Para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Versículo 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faze como disseste. Mas primeiro, diga primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel,
a farinha da tua panela não se acabará. O azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Então, o contexto dessa história remete a uma seca, falta de comida e que afetou até o próprio profeta. Sim ou não? Ele estava ali no contexto. Cuidado, hein, profeta. Cuidado com o que você profetiza, porque você está dentro do contexto também. Amém? Então Elias profetiza aqui, e ele fala, segundo a minha palavra. O camarada era muito ousado. Ele fala, não vai chover. E não choveu, querido. E diz que ele vai para Serepta, uma região que pertence a Sidom. Essa mulher, ela era, só para a gente entender aqui, e eu acredito que você conheça também, ela era uma pagã. Uma mulher que não era viúva de Israel. Jesus até, ele confronta os fariseus falando acerca disso, que quando houve seca, né, Deus não enviou a nenhuma viúva de Israel, mas sim a uma mulher pagã. Irmãos, uma mulher que era adoradora de outros deuses. E Deus fala para o profeta, para o homem de Deus, vai que eu vou ordenar uma viúva para te sustentar, para te dar comida. Irmãos, quando nós vivemos no propósito, na origem, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para nos abençoar. Aonde tem propósito de Deus, vem os recursos. Aonde tem propósito, se na tua vida, você tem colocado a tua vida como um propósito de Deus, os recursos virão até você. Querido, sabe, a melhor coisa que tem, quando você não está preso a dinheiro, porque dinheiro, irmãos, no reino de Deus é considerado asfalto. Dinheiro, ouro, é asfalto no reino de Deus. Deus caminha acima do ouro. E o bom quando você não depende de dinheiro é porque você deixa as pessoas livres. E você, como um líder, se torna livre também. Como estão entendendo? Porque quando você entende que o teu recurso não vem de homens, mas vem do Senhor. E quando você entende que você está na origem, os recursos virão até você. E essa mulher, Elias vira para ela e pede, então levantou-se e foi para Serepta, né, versículo 10. Lá na última parte diz assim, viu uma mulher pegando lá, uma viúva pegando a lenha, e ele chamou de, traz-me, peço uma vasilha de água para eu beber. E ela foi. Então água ela tinha ainda. E era no meio de uma seca. Mas aquela mulher ainda tinha água, que ela foi buscar. E ela fala que depois, indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, somente um punhado de farinha. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, querido, que ela fala que ela apanhou 2 cavalos. Ela falou que ia preparar esse resto de comida. Versículo 12. Aquela mulher, o primeiro ponto que eu quero ver aqui com você, dessa atitude radical dessa mulher, é que ela era uma viúva pagã e pobre. VPP. Viúva, uma pagã e uma pobre. O pessoal até pensou que era VIP, né? Não, é VPP, viúva, pagã e pobre. E Deus, mas ela tomou uma atitude muito radical. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que aquela mulher ali, ela estava comendo o resto de comida que tinha sobrado, irmãos. Querido, Deus não te chamou, nem me chamou para comer resto de comida. Deus nos chamou para comer o melhor dessa terra. Como estão entendendo? Deus nos chama para comer o melhor dessa terra. Mas Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. E ela fala, eu vou preparar para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Ou seja, aquela mulher já estava sentenciando a sua vida. Nós vamos comer isso aqui e acabou. É o resto, não tem mais nada. A gente come e morre. E ela vira, versículo 13. E Elias disse, não temas. E essa palavra, como você sabe,
não é uma coisa nova, que esse não temas, ele aparece na Bíblia 366 vezes. Uma para cada dia do ano. E nesse ano bissexto, esse ano é bissexto, não é? Esse ano é bissexto, 2024? Nesse ano bissexto, já tem o nosso não temas. Nós já somos guardados, irmãos. O ano todo, Barté. 366 vezes. E essa viúva pagã, pobre, ela recebe essa palavra. E ela toma uma atitude radical. Embora ela fala, né, que ela só tem aquilo, que ela vai comer e vai morrer, Elias vira para ela e fala: você não tenha medo, não temas. Vai e faz como você diz. Mas primeiro, fala, primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Aí, irmão, se a gente for ver assim de uma forma bem analítica, que profeta sem coração. Cara de pau. Mulher vê perder. Viúva pobre pagã. Com o resto da última comida, a última refeição para ela com o filho. O profeta fala: você vai fazer assim, mas primeiro você vai fazer um bolo para mim. Depois você faz para você e teu filho. Essa palavra primeiro é a mesma coisa que primazia. Perdão, primícias. Ou primazia, né? Que é primeiro, mas é primícias que eu quero falar realmente. Primícias. Ou seja, Elias naquele momento ali, ele representava uma figura profética. Ele representava Deus ali naquele momento. Irmãos, Deus enviou. Olha como o amor de Deus é tremendo, querido. Deus envia Elias para uma mulher pagã, uma mulher que não conhecia, que não adorava, adoradora de outros deuses, para fazer um milagre na vida dela. Irmãos, a Bíblia não fala a história assim daquela mulher com detalhes, mas uma coisa eu sei: o Senhor do seu trono, Ele olha para várias viúvas em todo Israel e Ele manda o seu profeta para aquela mulher pagã. Isso fala do amor de Deus, do cuidado de Deus, queridos. Como estão entendendo? Irmãos, a terra, nós temos milhares, eu não sei nem a população hoje, quantas pessoas nós temos? 7 milhões e meio? 7 bi. Queridos, Deus, Ele olha do seu trono e Ele vê o teu coração. Amém, Jesus. Ele vê o meu coração. Aleluia. Como estão entendendo? Aleluia. Querido, eu não sou um pedaço de carne jogado no universo. Eu fui criado pelas mãos do Eterno. Você foi criado pelas mãos do Eterno. Deus cuidou de você, Ele te conhecia ainda antes de haver forma. O Senhor já me conhecia, o Senhor já te conhecia. E o que eu quero dizer para você com isso, irmãos, que a atitude radical que o Senhor quer que nós tomemos hoje é que nós possamos dar a Ele a primeira parte, que nós possamos dar a Ele o primeiro lugar, ou seja, voltar para a origem. O que Deus estava fazendo com aquela mulher ali, através do profeta, é isso. Aos nossos olhos, vendo de grosso modo, a gente pode dizer: mas aquele homem, ele não tem coração, ele está pedindo a última refeição de uma mulher viúva com seu próprio filho. Mas o que ele estava fazendo era preparando um caminho para que um milagre acontecesse na vida daquela mulher. Irmãos, a luta que você está passando, creia, Deus está preparando um caminho para trazer um milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Quantos creem nisso? Irmãos, eu vi que Jesus tinha um negócio com viúva. Certa ocasião, estava Jesus, eu até pulei um pouquinho para frente, mas deixa eu falar sobre isso. Certa ocasião, Jesus estava no templo e muitas pessoas vão trazer as suas ofertas. Isso está registrado, está na Bíblia. Eu anotei aqui, mas não estou vendo, mas está na Bíblia. Marcos capítulo 4, versículo 12, se não me engano, ou 12, 4. Eu vou achar aqui. Mas o que eu quero trazer para você? Jesus, ele vira para essa mulher, para os discípulos que estavam ali, e ele começa a observar as pessoas vindo trazendo as ofertas, e diz que as pessoas trazem muito dinheiro, e coloca lá no gasofilácio. E Jesus estava ali observando, e ele vira para os discípulos e fala assim, quando ele vê uma mulher viúva, que coloca 2 moedinhas, e a palavra fala que 2 moedas de pouco valor, de cobre.
E Jesus vira e fala assim, 12, essa mulher... 12:41. 12:41, né? É isso mesmo, Marcos 12, do 41 ao 44. Achei aqui, obrigado, irmão. Né? Marcos 12, do 41 ao 44. No versículo 44, Jesus vira e fala assim, essa mulher, ela deu mais do que qualquer um deles. Por quê? Porque eles deram da sobra. E ela deu todo o seu sustento. Irmãos, entenda isso. Isso é muito profundo. Vamos colocar na linguagem de hoje. Digamos que o camarada chega aqui com 10 mil reais e coloca, outro 20 mil reais e coloca, outro 30 mil. Aí chega lá uma pessoa com a nota que é mais cristã do que todas, que é de 2 reais. Glória a Deus. Tem até uma pergunta, por que penduraram uma nota de 2 reais ali no quadro falando isso? Eu estou curioso para saber também com relação a isso, para estar em disciplina, porque porque 2 reais é crente mesmo, você vê que 2 reais está todo domingo na igreja. Aí chega uma pessoa com 2 reais e coloca. Queridos, aqueles 10 mil, aqueles 30 mil, pode ser sobra. Irmãos, tem empresários aí que gastam 10 mil reais num café da manhã. Como você entendeu o que eu estou falando? Tem um irmão nosso, Josias, ele falou assim, ele trabalha na Barra. Ele falou assim, Marcão, tem gente que, o camarada, eu acompanho as compras dos caras lá, que ele é a parte de segurança. Os camaradas, eles gastam 10 mil reais assim para fazer um café da manhã. Os camaradas têm um apartamento alugado para os cachorros. Eu comecei, uau. Balancei até rabinho, irmãos, então, mas aquilo, se eu ganho 30 milhões, 10 mil reais para mim não é nada. Agora, aquela viúva que deu 2 moedinhas de cobre, Marcos 12, 41 a 44, para ficar registrado aí, para as pessoas que vão ver depois também, Jesus fala, ela deu mais porque ela deu todo o seu sustento. Ou seja, ela teve uma atitude radical, irmãos. E a minha pergunta hoje para nós, se nós estamos dispostos a termos atitudes radicais, a voltarmos para a origem. Qual é a atitude radical? Pastor, então, eu tenho que vender tudo que eu tenho. Não, querido, isso aí, Deus vai falar contigo, não sei o que você tem que fazer, não. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte, que aquela mulher, ela voltou para a origem. Aleluia. Aquela viúva que Jesus olhou, e essa de Serepta, ela recebe uma palavra. Primeiro, ou seja, primícia. Irmãos, primícia é de Deus. Primícia é bíblico. O grande problema é que pessoas pegam a palavra, deturpam a palavra para se utilizar do bem do povo. Mas não é por causa disso que eu e você temos que ser fiéis. Precisamos ser fiéis. Deus precisa ser honrado com tudo que temos. Em primeiro lugar. Isso são em todos os níveis, irmãos. Querido, o que adianta eu ter tantas coisas, eu fazer tantas coisas, se eu não separo o tempo para o Senhor, a primícia? A palavra de Deus fala, honra o Senhor com toda a primícia da tua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Primícia é de Deus, irmãos. Mas a primícia não é para ficar afagando o ego de homens, não é para comprar carro no ano, não é para ter casa na Zona Sul, na Barra, é para honrar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu falo isso com muita veemência, por causa da mentira que temos ensinando ao povo. Querido, você não precisa ficar dando dinheiro para Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Quando você faz isso, você está honrando ao Senhor. Você está honrando. Senhor, está aqui, a primeira parte. Eu honro, dízimo, oferta, irmãos. Isso não é coisa de lei, não é coisa de graça, não é antes da graça. Isso fala de honra, isso é princípio eterno. Como estão entendendo, irmãos? E as pessoas ficam se prendendo. Dízimo é o Novo Testamento ou Velho Testamento? É de Deus ou não é de Deus? Primícia para lá. Queridos, honra ao Senhor com as primícias. É isso que a palavra de Deus manda. Seja radical, volte para a origem. E aquela mulher, querido, aquela viúva, irmãos, olha a fé. Eu estou falando de uma pagã, de uma mulher que não conhecia Deus. Ela só tinha um resto de comida para ela e para o filho. Mas ela ouviu uma palavra. Eu não sei o que você tem na mão hoje.
Eu não sei quais são os teus alvos para esse ano de 2024, mas eu quero dizer uma coisa, você precisa ouvir uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para a nossa vida, irmãos. Deus tem uma palavra para esta igreja, para esse ministério. E nós precisamos estar atentos. E o primeiro ponto, ele está falando, não tema. Não tema. Se você entregou a Deus o teu filho, a tua casa, os teus negócios, a tua vida, as tuas finanças, a tua saúde, não temas. Aleluia. Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida. O primeiro ponto, uma viúva, VPP, viúva pagã e pobre. Depois vimos, terceiro ponto, o segundo ponto, ela foi chamada para servir e ofertar, no versículo 11 e 12 que nós lemos. E o terceiro ponto dessa mensagem, ela foi desafiada a confiar de uma forma radical. O versículo 13, primeiro, traz para mim, traz para o Senhor. Querido, eu quero te incentivar, se você já faz, ensine a outros também, a você entregar tudo aquilo que é de Deus em primeiro lugar. Eu estou falando em todos os níveis. Tem pessoas que gostam de orar logo de manhã, no primeiro momento que acordam. Tem pessoas que eu conheço que só abrem o WhatsApp, só abrem o celular depois de meditar na palavra. Tem pessoas que levam, que têm isso. Mas o que eu quero dizer, amém, glória a Deus por isso, e tem que ser isso mesmo. Mas o que eu quero falar para você é que Deus, ele olha onde? O coração. E quando você fala, Senhor, o meu primeiro lugar em tudo é teu. Eu tenho uma família que eu amo, Senhor, mas a minha família é tua. Como você está entendendo? Irmãos, entrega o teu marido na mão do Senhor. Meu irmão, entrega a tua esposa na mão do Senhor. Entrega teus filhos. Fala, Senhor, que cuida. Me ensina a cuidar deles. Entrega o teu chamado, o teu ministério, coloca, Senhor, está aqui, essa situação que eu estou vivendo hoje, Senhor, eu entrego em tuas mãos, querido, porque quando você entrega na mão do Senhor, está na mão dele. O grande problema, querido, é que a gente fala que entrega, mas quando o Senhor pergunta, o que está na tua mão? Está o teu problema, está o meu problema. E enquanto o problema estiver na minha mão, ele é de quem? Mas quando eu entrego, ele passa a ser de quem? Atitude radical, irmãos. Voltar para a origem. Descansar em Deus. O quarto ponto que eu quero ver com você. A viúva, ela se moveu em cima de uma palavra profética. De forma radical. Versículo 14. Diz assim. Porque, olha a palavra que Elias libera para aquela mulher. Ele fala, faz primeiro para mim o bolo, traz aqui fora. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quanto tempo ficou sem chover? Quanto tempo? Foram 6? 7, 3 anos e meio de cada. É isso aí. Lembra? 3 anos. Lembra que Elias profetiza, não vai chover. E Elias libera uma palavra. Elias libera essa palavra. Você vai comer até que o Senhor faça o quê? Eu estou com uma briga com óculos hoje, está bonito. Eu estou olhando na Bíblia aqui, a letra é menor. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Foi liberada uma palavra. Foi liberada uma palavra sobre aquela mulher. Aquela viúva, ela tomou uma atitude radical em cima de uma palavra que ela recebeu. Irmãos, a tua atitude que você precisa tomar não é uma atitude simplesmente de, me deu na cabeça, eu vou fazer. Não, mas é em cima de uma palavra profética. É em cima de uma direção que Deus está trazendo. E como é que eu vou saber isso, querido? É buscando a face do Senhor. É voltando para a origem. É voltando para o original. Queridos, a nossa vida cristã, a nossa vida da fé, ela não se resume aqui ao domingo à noite. Amanhã, irmão, segunda-feira,
Coloca a tua vida aos pés do Senhor e fala: Senhor, qual é a direção para hoje? Aleluia. Qual é a direção para hoje? E eu quero caminhar sobre essa palavra que o Senhor me der para hoje. E a palavra profética para esse ano. Ano 2024, um ano de atitudes radicais. Querido, tome uma atitude radical de não mais ceder à preguiça, de não mais ceder a Deus em segundo lugar. Não, Ele é o primeiro, Ele tem a primazia, as primícias são dEle, a minha vida é dEle, o que eu ganho é dEle, o meu tempo é para Ele. E o melhor do meu tempo tem que ser para Ele. O meu conhecimento, a palavra de Deus, irmão, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus ele traz uma grande comissão, chama os discípulos para uma grande comissão. E ele fala: ide por todo o mundo e fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, fazer discípulo é uma ordem da palavra. Como estão entendendo? E nós precisamos, querido, voltar para o original, sabe por quê? Porque se a palavra de Deus nos leva a voltarmos às verdades que aqui é escrita, é porque existe mentira. Se tem nota falsa, porque se tem nota verdadeira, e as pessoas, quando você dá uma nota de 100 reais, o que o povo faz? Passa na luzinha, lambe, a ver se sai tinta. Hoje em dia, a coisa está mais divulgada. Brincadeira, o lamber foi aqui só para dar um incentivo, tá? Irmãos, antigamente, quando você chegava no mercado e dava uma nota de 100, as pessoas até com vergonha, para não te ofender, elas faziam assim. Agora não, deu bota na luz. Tem o China aqui que vende o Wakisoba, o Robson abençoado. Esquece não, tá, Robson? Eu continuo o mesmo endereço. No dia que você quiser aparecer lá com aquele Wakisoba. No dia o Robson não aparece, não, eu sou cara de pau, né? O Robson aparece lá com 2 Wakisoba, cara. Eu tava comendo um Wakisoba, né, Paulinha? A sobra da janta. O Robson me vem com um Wakisoba. Tu dá o dinheirinho pra ele, ele com ele puxadinho. Verdadeiro, não? É verdadeiro. Querido, sabe por quê? Onde tem o falso, ele tem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas foram envenenadas através da palavra, não da palavra de Deus genuína. Lembra quando Eliseu, ele estava na escola de profetas e ele manda as pessoas, os seus discípulos, seus alunos fazerem um cozido. Vamos fazer um cozido, vamos fazer um sopão para tudo. E sai um dos seus discípulos e começa a catar, né? Pegar folhas, para fazer o sopão. E no meio dessa ele pega uma erva que era venenosa. E quando eles estão bem fizeram a sopa, daqui a pouco um grita: tem morte na panela. Morte na panela. Irmãos, a palavra de Deus é o nosso alimento. Ela é pura, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. E não tem nenhuma criatura que não seja manifesta diante dela. Mas tem pessoas que pegam essa palavra, como o apóstolo Paulo fala, e começam a mercadejar. Começa a usar como fonte de lucro. E o apóstolo Paulo fala: a grande fonte de lucro é o amor com piedade. Morte na panela é você pegar a palavra de Deus viva e verdadeira e deturpar para bem próprio. E muitas pessoas foram envenenadas. Eu estava me resguardando de falar algumas coisas no púlpito, mas irmãos, eu não posso me calar diante de venenos que querem trazer no meio da igreja. Nós não podemos, como profetas, nós não podemos nos calar. Como estão entendendo? Amém. Toma cuidado. Porque muitas pessoas pegam a palavra e usam versículos isolados. E um deles é a questão da primícia. E outro é a questão do dízimo e oferta.
A gente aqui, praticamente você não vê a gente ficar falando, tem que trazer, pelo amor de Deus. E nunca vamos fazer isso. Porque nós entendemos, querido, que se uma pessoa se converteu ao Senhor, ela precisa se converter no corpo, na alma, no espírito e no bolso. Tudo é dele. Se você e eu não entendermos isso, não adianta que nós não vamos ficar chicoteando você. Ensinar é uma coisa, obrigar a pessoa a fazer, porque nem Deus obriga. Deus não chicoteia ninguém. Irmãos, nós aqui não vamos tocar ninguém a toque de caixa, chicote, sabe por quê? Porque nós tratamos com ovelhas e não com boi. Como estão entendendo, queridos? Se Deus é o Deus, se o Senhor Jesus é o Senhor dessa obra, não vai faltar recursos, não vai faltar vida, não vai faltar palavra, não vai faltar abundância. E todos aqueles que fazem parte dessa família espiritual, estão debaixo de uma palavra profética, receberão de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, reservada para esta família da fé. Como estão entendendo, queridos? Isso é muito sério, irmãos. Cuidado com o veneno na panela. E eu quero pedir uma coisa para você no nome de Jesus. Se algo está na tua vida, você sente que foi resquício de coisas que você ouviu, de ministrações que você recebeu, de palavras que foram liberadas para você, com o intuito de te manipular, desfaça essa palavra no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Querido, quando algumas coisas começam a se repetir na nossa vida, ciclos que não se quebram, nós temos que parar, olhar e declarar o fim daquilo no nome de Jesus. Como estão entendendo, irmãos? Uma igreja madura é uma igreja que se move no profético. Uma igreja madura é uma igreja que não anda em cima de informações, mas em cima da revelação. Essa mulher pagã, essa mulher sidônia, essa mulher de Serepta, que não conhecia o Deus de Israel, que não conhecia o Deus de Elias, ela foi alcançada pela graça, pela misericórdia e teve o entendimento de uma palavra profética. Mulher, a farinha da tua panela não vai acabar, o óleo da tua botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E em nome de Jesus eu quero declarar a você, irmão, a unção de Deus, ela não vai parar de fluir na tua vida enquanto você estiver debaixo de uma atitude radical. Ou seja, enquanto você estiver debaixo da origem. Como estão entendendo, irmãos? É momento de nós nos levantarmos. Olha para a tua casa, olha para a tua família, olha o que o inimigo tem tentado fazer, irmão, nesse tempo, e começa a liberar a palavra profética, assim como Elias falou. Agora olha que interessante, para nós finalizarmos. Eu achei isso muito forte. Atitudes radicais, o último ponto que eu quero falar, geram milagres radicais. Repita comigo. Atitudes radicais geram milagres radicais. Fala para o teu irmão, atitudes radicais geram milagres radicais. Olha o versículo, olha por que eu estou falando isso. Aquela mulher, ela viu algo milagroso. Ela viu uma palavra, ela tinha um resto de comida. Quantos acompanharam comigo isso? Ela tinha um resto de comida, ela era VPP, viúva, pobre e pagã. Ela recebe uma palavra de um Deus, de um homem de Deus, que ela mesmo não conhecia esse Deus, mas ela creu. Ela obedece a palavra, se move na palavra profética, mas só que no versículo adiante diz que aconteceu uma coisa. O versículo 16 fala, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Glória a Deus? Amém. A história podia acabar aí, mas não acaba. Decorridos alguns dias aqui, né? Versículo 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, e essa doença se agravou tanto que ele morreu. Aquela mulher perdeu o filho. Aí ela vira para Elias e fala, o que eu fiz contigo? O que eu fiz? Você veio trazer maldição sobre a minha vida? Você veio, ou melhor dizendo, veio me apontar os meus pecados? Que eles tinham uma tradição naquela terra que as pessoas que viviam pecado estariam debaixo de maldição. E o que Elias faz? Elias pega a criança, pega aquele garoto, que Hebreu fala,
Ele clama ao Senhor. Ele até fala, Senhor, o que fizeste, né? Então clamou o Senhor. Ele clama a Deus, pega a criança no colo. Ele disse, dá-me teu filho. Versículo 19, tomou no braço, levou para cima no quarto. E ele deita aquela criança. E diz que ele, por 3 vezes, ele se estende sobre o garoto. E ele clama ao Senhor, Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino retornar. E diz que Elias ele tem uma atitude ali, sabe, de um profeta. Ele diante da morte, diante daquela situação, querido, ele se posiciona como um homem de Deus. O garoto tinha morrido. Eu estou falando de morte, querido, física. E ele ora para aquele rapaz ressuscitar, e o garoto ressuscita. Aí o que fala aqui? No versículo 23, diz assim, Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto, à casa, e o deu para sua mãe. E lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, olha o que essa mulher fala com Elias. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, aquela mulher viu o milagre da comida não faltar. Aquela mulher andou sobre uma palavra, sem conhecer Deus, mas ela fala, agora que eu vejo, quando você ressuscitou meu filho, que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Sabe o que isso quer dizer? Eu acho isso muito sério. Aquela mulher conheceu Elias como homem de Deus. Eu já preguei isso em alguns lugares, aqui também. A palavra homem de Deus, que nós costumamos falar, aquele cara é homem de Deus. Aquele é homem de Deus. Fulano é homem de Deus. A palavra homem de Deus no grego, theos anthropos, homem de Deus. Só que no hebraico ela tem uma conotação mais forte, que é Israeloim. Ou seja, é um homem que representa a essência de Deus nessa terra. É como um homem de ferro. É porque o homem pertence ao ferro? Não. Ele é feito de ferro. Homem de aço, é que ele pertence ao aço? Não. Ele é feito de aço. Quando a gente fala assim, aquele homem é um homem de Deus, geralmente a gente fala com qual conotação? Pô, aquele camarada pertence a Deus, ele é uma bênção. Mas no hebraico, quando você fala homem de Deus, você está dizendo que este homem ou esta mulher, ele é um representante de Deus nessa terra. Ele tem a essência de Deus. Ele foi feito com Deus nessa terra. A palavra de Deus fala que nós somos feitos um pouco menor dos que os anjos. E olha bem, cara, olha que coisa tremenda. Quando aquela mulher vira e fala, ela agora sim, quando o filho estava no braço com vida, agora eu reconheço que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente fazer um milagre, você orar para uma pessoa, a pessoa ser curada, você trazer uma palavra, tranquilo. Não estou dizendo que é fácil, que é. Mas aquele homem de Deus, aquele Israeloim, ele ressuscitou os sonhos daquela mulher. Sabe quando as pessoas vão começar a olhar para nós e falar assim, a palavra de Deus na tua boca é verdade? Quando nós começamos a ressuscitar sonhos e não matar sonhos. Aleluia. Como você está entendendo, querido? E sabe como você ressuscita sonhos, eu e você? É quando você vê aquela pessoa, aquele colega de trabalho, aquele familiar teu, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que você sabe que está fazendo até coisa contra você, mas você vai lá e ressuscita o espírito dela para que ela tenha um encontro com Jesus. Queridos, eu achei isso muito forte, porque quando você e eu começamos a viver dentro do propósito de Deus, nós começamos a entender que o que nós temos na mão é um cajado de autoridade que Ele deu para mim, para você e para a igreja. Vamos ficar de pé, só parecer que está terminando. Aprendi isso aqui, ficou mais fácil. Só parecer que está terminando. A gente está terminando. Quando Deus pergunta a Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Ele fala, eu tenho um cajado. E ele começa a arrumar desculpa. Deus falou assim, eu vou te levar para você libertar o povo do Egito. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu sou gago. Senhor, eu não sou eloquente. E diz a palavra que a ira de Deus se acende contra Moisés. E ele fala, eu vou colocar Arão para ser tua boca. E ele fala uma coisa assim muito interessante. Que ele fala que Moisés ele representava o próprio Deus. Ou seja, ele era um homem composto por Deus. E quando ele vira para Moisés e fala assim, Moisés, Arão
eu vou colocar as palavras na tua boca e na boca de Arão. Lá em Êxodo, quando nós lemos, nos versículos anteriores, posteriores. E ele fala assim, Arão vai ser boca por você. Você vai ser boca de Arão. Você vai colocar as palavras na boca de Arão. E eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Irmãos, Deus quer colocar palavras de vida e de ressurreição na nossa boca. Como vocês estão entendendo isso? Ministério do Louvor pode chegar para cá. Como vocês estão entendendo isso, irmãos? Deus quer colocar palavras de vida nos nossos lábios. Palavras que não vão envenenar, mas que vai trazer vida, que vai trazer transformação. E quando Moisés fala isso, aí você fala assim, pô, mas foi ali Moisés, e pra gente hoje? 2 Coríntios 5, 17, 20 ao 20, a palavra de Deus fala que, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação no original. Quando a gente fala, eu pedi o Cláudio para pegar o baixo, não, só para a gente poder, aquilo que a gente ensaiou, tá? Vamos ficar na área aí. Quando a gente, 2 Coríntios 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas velhas, este tudo se fez. Onde você está, querido? Eu quero falar para você, irmãos. Eu quero falar para você que é novo de Deus para a tua vida. Amém. E diz a palavra que nós somos embaixadores de Cristo nos versículos seguintes. Como se Deus, por nosso intermédio, rogasse que vos arrependeis. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Existe uma palavra na minha boca e na tua boca, irmãos. E essa palavra precisa ser liberada. Palavra de vida. Amém. Palavra que ressuscita mortos. Aleluia. Palavra que transforma situações. Quantos estão recebendo isso nessa hora? Amém. Amém. Eu queria que você começasse a orar agora, irmãos. Eu queria que você orasse, você falasse com o Senhor sobre esta palavra, sobre o desafio de termos atitudes radicais e sobre o que eu tenho na mão. Você pode apresentar a tua mão para Jesus assim? O que você tem na mão, irmãos? O que você tem em casa? O que você tem na tua vida? Ah, Marcão, é pouquinho, pastor. Irmãos, é um pouquinho que Deus quer fazer mesmo. É com esse pouquinho que você tem na mão aí. Nós vamos finalizar com essa canção.